Olá, tudo ótimo. Vamos avaliar o breve resultado das eleições e as consequências econômicas e financeiras para a nossa vida nos próximos anos com essa eleição. Muito prazer em te conhecer, professor Dr. Carlos Henrique Duarte, é, e trazemos aqui um breve cenário da economia, do empreendimento, do investimento, o que aconteceu depois da eleição, em que logo no primeiro dia houve a decepção dos que eram contrários, que a bolsa subiu, o dólar caiu, e, enfim, os gringos entraram no Brasil, comprando a Bolsa Brasileira, investindo, e depois, aí agora, mais recentemente, no meio do caminho houve turbulências, quedas, sobe, e ontem o presidente falou demais, e aí o tal do mercado, vamos saber o que é esse tal de mercado, derrubou as bolsas de valores. Então, vamos em frente brevemente nesse assunto. O primeiro passo é, por que o Brasil, logo depois das eleições, houve o contrário do que se dizia, que o Brasil ia virar uma Venezuela, que ia ficar uma tragédia, enfim, e foi o contrário. Tá? Existe uma questão que nós temos que ter a visão interna do país e a visão externa do país. Então, em termos internos, por várias questões, questão de educação, nós não estamos acostumados a ver o mundo, né? O Brasil é muito descolado do mundo, o Brasil e as pessoas no Brasil. Nós estamos muito acostumados a olhar para o nosso umbigo aqui dentro. E dentro do mundo, a gente diz o seguinte: o presidente que venceu as eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que governou de 2004, 2010, né, 2003, 2010, desculpa, ele é muito mais, muito mais não, totalmente aceito pelo cenário internacional, né? Enquanto o Brasil optou pela via Donald Trump, de brigar com todo mundo, de causar conflitos, né? Isso também é uma forma de você ganhar votos, de você atrair uma série de correligionários, enfim, de seguidores, né? Você arrumar um inimigo para você, né? Então, a Apple se tornou... Por que a Apple se tornou a empresa número um no mundo? Uma das coisas que a Apple levava do legado é o seguinte: você tem que eleger um inimigo, né? E qual é o inimigo da Apple? Nós desafiamos o status quo. O que é status quo? É essa realidade que está aí, a gente não concorda com isso, nós vamos mudar, vamos transformar. Esse é o lema da Apple. Então, um dos princípios estipulados por Bill Gates, por Steve Jobs, é que você tem que identificar um inimigo e você ter uma causa contra esse inimigo para você ter sucesso. Então, foi feito isso, né, tanto nos Estados Unidos, na eleição de 2018 com Donald Trump, quanto no Brasil, com o fenômeno do atual presidente. Né? Você tinha que arrumar um inimigo, seja o vermelho, o comunismo, enfim, os professores, alguma coisa, né, que você arrebanhasse uma legião de pessoas. E quanto mais você bombar isso na internet, né, o mundo virtual, mais pessoas vão fazer movimento com o crescimento da internet e mais você vai conseguir seguidores, mais eleitores. Bom, passou tudo isso e nós vimos que, primeiro, a tal da mamadeira, eu não consigo nem dizer o nome aqui, que seria inconveniente, a gente viu que não existiu, né? Que falava que nas escolas tinha a tal da mamadeira de IP, né? As urnas que foram questionadas desde 2018 e tem sido feito investigações, análise, não, muito mais do que pela Polícia Federal, que é especializadíssima em fazer esse tipo de perícia, né? A Polícia Federal ela tem peritos especializados na área de informática, muito mais do que o Exército, do que qualquer Forças Armadas. E a Polícia Federal fez esse trabalho desde o início das urnas eletrônicas, que eu trabalhei nas urnas, como engenheiro, não trabalhei como engenheiro, eu, na minha condição de engenheiro, trabalhei nas urnas, na área de computação que a gente entende, muito difícil você conseguir alterar o resultado substancial das eleições com a urna eletrônica. Você consegue ter um caso aqui, um caso ali, mas mesmo assim, todas as perícias que foram feitas e estudos mostraram que não foi identificado uma falha que pudesse comprometer as urnas eletrônicas. Então, gastamos bilhões com essa discussão de urna eletrônica, envolvendo civis e militares, e essa conta parece que ninguém faz. Tá? Bom, depois tivemos aí uma questão, né, uma dúvida. Bom, se as urnas se o Exército chegasse à conclusão que tivesse alguma falha nas urnas, ia ser um problema sério. Por quê? Porque o partido do presidente, que é o PL,
que é o PL, é o partido atual do atual presidente, Bolsonaro, ele fez 100 cadeiras lá no Parlamento Federal, ou seja, elegeu 100 deputados. E a maioria do Congresso foi eleito chamado à direita, ou seja, parlamentares são ditos à direita, liberais, enfim. Então, teria alguma coisa, esses deputados teriam que fazer outra eleição, né? E aí isso não seria bom, você tem que tirar todo o parlamento e aí, de repente, você muda tudo. Então, seria um contrassenso você chegar e dizer que houve falha nas urnas, né? Ou então só teve erro por voto do presidente. Não teria como, né? Então, esse é um ponto. Bom, um ponto dessa urna eletrônica, que muita gente queria que tivesse o voto impresso, que já não foi feito há mais de décadas, nem anos, tá? É que, primeiro, então, você está dizendo assim, quer dizer que o Exército é mais competente para periciar o sistema eleitoral do que a Polícia Federal, do que o TCU, do que o próprio a Justiça Eleitoral que existe no Brasil, nos Estados Unidos não existe isso. Isso é uma coisa muito típica do Brasil, né? Você tem um órgão responsável, uma justiça especializada em eleições, que há décadas, como falando, vem fazendo esse trabalho de forma exemplar. Bom, então, logo depois do anúncio aí do resultado da eleição, que foi bem apertado, ainda que os correligionários do atual presidente contestando as urnas, tem várias, não são indícios, são fatos, né? Fatos de uso da máquina pública, de uso de instituições do governo, como o Exército, por exemplo, ter feito no dia da eleição, no segundo turno, com o Exército, com a Polícia Rodoviária Federal, terem feito uma operação na Ponte Rio-Niterói, que causou um engarrafamento enorme, atrasando as pessoas que poderiam ter chegado à eleição, né? Isso foi acontecer no dia do segundo turno da eleição. Para que o Exército está fazendo uma operação na Ponte Rio-Niterói no dia da eleição com a Polícia Rodoviária Federal? E, além disso, aquelas operações que foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal muito mais intensamente no Nordeste, que tinha muito mais votos do candidato que logrou a eleição, entre outras várias operações que o governo fez, que inclusive poderia ter, na verdade, o candidato atual, Bolsonaro, poderia ter a sua chapa cassada, porque usou o Palácio do Planalto, usou a Embaixada do Brasil em Londres para fazer pronunciamento político. Isso tem implicações muito sérias. Então, poucos esquecem disso, mas isso é um fato que foi comentado. Para evitar maiores desgastes, inclusive a imprensa internacional, os investidores, a maior preocupação do mundo era o que aconteceu nos Estados Unidos, lá com a derrota do Donald Trump, desse fato poder se repetir aqui. Então, se uma justiça eleitoral impugnasse aí, né, a candidatura do atual presidente, por essas questões que ocorreram, né, como ele fez reunião com os embaixadores lá em Brasília, para fazer, então, vários pronunciamentos contra a urna, isso aí seria exatamente motivo de cassação, né? Como ele fez na embaixada, enfim, por aí fora. Então, a gente tem todo um processo conturbado que o Brasil tinha perdido relações internacionais, primeiro, com praticamente toda a Europa, né? A Alemanha e a Noruega têm um fundo que é para a proteção da Amazônia, um fundo chamado Fundo Perdido, ou seja, eles investem, você não tem que pagar. E aí, desde 2019, o Brasil teve esse fundo congelado, ou seja, bilhões de dólares que ficaram congelados para projeto na Amazônia. Por quê? Porque desde quando o presidente assumiu, começaram a haver questões de que o governo definiu que quem tinha que saber como usar o dinheiro era ele, não tinha que dar satisfação a quem dava o dinheiro. Então, quem dava o dinheiro falou assim, não, vamos dar mais o dinheiro. E congelou. Então, esse dinheiro já vai ser liberado agora em janeiro, vai ter uma parcela aí de mais de 1,5 bilhão de dólares, né, entrando na conta, né, que é um fundo da Noruega e da Alemanha que promete enviar mais dinheiro para a proteção da Amazônia. E por que nós estamos comentando isso? Isso é que foi decisivo para o mundo, decidir ser a favor do atual candidato, que é taxado de ladrão, de corrupto, da maior história do mundo, enfim, mas pouca gente faz essa conta, nós fizemos aqui essa conta, e o mundo preferiu, por quê? Exatamente para as questões ambientais, que é o que está aqui atrás. A COP, está acontecendo a COP 21 agora, lá em Sharm el-Sheikh, no Egito,
que é a cópia Conference of Parties. O que é isso, né? Conferência entre partes, né? Ou membros, né? Uma conferência entre vários países do mundo, países membros da Organização das Nações Unidas, e em que eles se reúnem durante lá umas semanas para discutir questões climáticas mundiais. Isso nós tivemos aqui no Rio de Janeiro em 92, né? A Rio 92 foi fantástico. Então, tem havido aí, ao longo dos anos, a conferência. E os países, eles têm feito, vamos dizer assim, né? Compromissos de reduzir as emissões. E o que são as emissões? Tudo que nós é que somos seres humanos, né? Nós respiramos oxigênio e expiramos CO2. E o CO2 é o gás carbônico, ele vai para a atmosfera. E esse gás carbônico vai se acumulando na atmosfera e ele vai fazendo a barreira, impede, né? Aí a questão ele ataca a camada de ozônio, tá? Acaba fazendo o chamado efeito estufa. Tá? Então, vamos resumir aqui para não desviar muito do assunto, mas podia entrar nesse tema, mas no resultado, né? Nós temos uma camada de ozônio que é para filtrar boa parte dos raios solares e também permitir que haja troca de trocas térmicas, né, no nosso ambiente, para que a gente mantenha a nossa temperatura em condições agradáveis, que você não possa ter derretimento das geleiras, aquecimento dos países, enfim. E a preocupação do mundo era muito pouco em relação a isso, porque até então os países envolvidos estavam sendo pouco afetados, né? A preocupação era com Ilha de Tuvalu, uma ilha assim, que o pessoal morre lá, em top, né? Outros países que vivem em níveis mais baixos, a preocupação é essa. Só que esses efeitos, mais recentemente, começaram a afetar de forma muito intensa nações desenvolvidas, né? Então, a gente vai lembrar aí há pouco tempo, só pegar os noticiários, que grandes queimadas na Europa, Portugal, grandes queimadas com morte, com destruição, assim, porque secas intensas, calor intenso na Europa, porque eu vivi lá, e lá é frio, né? Eu estive na Alemanha, eu residi na Inglaterra, então é um lugar que é frio, e você chegar a 40 graus, isso é o caos, né? Então, essas secas começaram a alterar totalmente a visão desses países dos prejuízos que se estimava, né, se inferia que ia ocorrer só lá para 2050, 2100, e já estão ocorrendo agora. Tá? Então, quais as consequências disso? Vamos aqui coisas práticas. Tá? Um exemplo da China também aconteceu na Europa. A maioria desses países eles são movidos à energia térmica, né? Porque é isso, ó, é bom um carro, um motor de combustão, e você tem que ter uma parte fria e uma parte quente. Então, você tem fazer uma geladeira, vamos pegar uma geladeira que é mais fácil. A geladeira, se você botar a mão atrás, está quente, né? Aquele radiador ali está quente, e lá dentro está frio. Então, uma máquina térmica funciona por diferença de temperatura. É assim que ela funciona. Então, uma geração de energia elétrica é feita no modo térmico dessa maneira. É diferença de temperatura que faz isso. Bom, a gente tem lá o petróleo, o combustível, o carvão, que esses países usam, a gás natural, principalmente a Europa, agora que isso aqui é da Rússia. Eles queimam esse petróleo, então se queima, aumenta a temperatura, a gente tem o que a gente chama de fonte quente, né? Fonte quente. Então, esse aumento de temperatura cria energia cinética, e energia cinética é que a gente está correndo, está acelerando, essa energia cinética, energia de movimento. Né? Se está mais em movimento, você transforma aquilo ali, energia cinética, em energia elétrica, faz um motor de combustão, né, cinético, faz um motor girar, aquele motor gira, né, e aquele motor vai acionar um gerador que gera energia elétrica. Você transforma energia química em energia mecânica, e de energia mecânica em energia elétrica. Tá? Bom, mas, como a gente comentou, uma geladeira, uma máquina térmica, precisa ter diferença de temperatura. Então, a gente precisa de uma fonte fria. E quanto maior a diferença entre a fonte quente e a fonte fria, ou seja, por isso que as usinas térmicas são mais eficientes em países frios do que em países quentes. Por quê? Eu vou ter a mesma temperatura de fonte quente, ou seja, o gás natural, a gente vai trabalhar até 1.200 graus, por exemplo, né? Para você ter mais eficiência. Uma usina carvão, uma usina óleo, você pode trabalhar a 600 graus, por aí vai. Isso é a fonte quente. Agora, o lado frio, aqui no Brasil, é mais quente. Então, a diferença de temperatura é menor, porque aqui é mais quente a fonte fria, né? Onde eu preciso resfriar.
que é o caso, por exemplo, da Termo Pernambuco, que a gente comentou, porque teve a questão dos tubarões. Lá, 30 graus, mas lá na Europa, é um país mais frio, você vai ter uma fonte fria, um laguinho mais gelado, 0 graus, 10 graus. Então, a eficiência é maior. Bom, com o aquecimento da temperatura, aconteceram duas coisas. Tá? Primeiro, você cai a eficiência, e segundo, secaram rios. Porque eu falei do mar de Pernambuco. Lá são usados rios, são usados mares, lagos, para ser a fonte fria. Né? Então, você vai ter que gerar outra energia para fazer gelo para fazer a fonte fria. Então, você usa os ambientes naturais, normalmente lagos, rios, e isso está alterando, inclusive, a fauna e a flora, porque aqueles micro-organismos, eles teriam aquela temperatura, que agora aquela térmica começa a aquecer aquele ambiente, vários micro-organismos vão morrer. Você vai alterar todo o ecossistema. Mas isso aí era pouca preocupação. Quando esses rios começaram a secar, usinas pararam. Na China, a usina parou. Né? Na China, em países da Europa também. Aí soma-se com a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, que esses países dependem muito de petróleo e gás natural. E a Rússia é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de gás e de petróleo. É um dos maiores fornecedores de gás para a Europa. Então, aumentou muito o custo do combustível fóssil, né, chamado combustível fóssil, gás natural, carvão, enfim, do petróleo, né, para a Rússia, exportador de petróleo, derivado de petróleo e gás natural, principalmente. Então, com essa guerra, houve esse aumento de um país que exporta muito, e teve aí um embargo dos países, a briga entre eles, né? Então, eles pararam de exportar esse gás, petróleo, e o preço do internacional subiu muito. Tá? Então, você tem duas situações. Mundo aquecendo por questões climáticas, guerra por questões de geopolítica. Tá? Realmente, os Estados Unidos fez um acordo lá quando a Rússia se desintegrou, em 1990. A Rússia se desintegrou, acabou aquela influência na Polônia, e houve um acordo, assim, entre aspas, Estados Unidos e União Soviética, para os Estados Unidos não avançarem na chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, né? Não avançarem, só que os Estados Unidos foram avançando. A Polônia foi se agrupando à OTAN, quer dizer, há um grupo de países, OTAN, que se associou aos Estados Unidos. Qualquer um que atacar a gente, atacou todo mundo, então virou uma guerra nuclear. E agora a Ucrânia já estava sinalizando também isso, também, que ia também aderir à OTAN. Isso foi um dos motivos aí, não justifica ataque ao outro, mas esse avanço da OTAN, e principalmente dos Estados Unidos, é um dos precursores dessa guerra. Bom, o que tem a ver isso com o nosso país? O nosso país, no cenário internacional, o Brasil não tinha relação quase com país nenhum. Né? O atual governo, desde 2018, por questões ambientais, que tornam muito importante, é por isso que nós estamos falando das questões ambientais, mas muito relevante para o mundo. E o Brasil, o que tem a ver com isso? O Brasil é considerado o pulmão do mundo, por causa da floresta amazônica. E estava sendo muito, ao nível de devastação, de poluição ambiental, de degradação, tem aumentado muito desde que o governo atual começou a assumir o mandato, né? Aumentado muito, muito, muito. Isso aí, o governo tentou não, demitiu lá o diretor-geral do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o Galvão, especialista, um renomado. Por quê? Porque contrariou. Aqueles dados do INPE são públicos há anos, assim como existe o portal de transparência, que foi instituído pelo governo chamado de corrupção. Foi o governo da corrupção que botou toda a transparência, Ministério Público, deu autonomia à Polícia Federal, ou seja, deu autonomia para investigar. E o INPE continuou fazendo o que sempre fez, e aquilo tem que ser divulgado até lá, é transparência. Então, aquilo mostrava, o satélite nosso e o INPE, mostrava essa devastação. E o governo, inclusive, quis, primeiro, conseguiu demitir o diretor do INPE, colocar um militar lá, um coronel, mas você não consegue bloquear essas informações, que é a questão do portal de transparência. Você consegue tentar mexer, mas você não consegue bloquear. E ainda falou que ia comprar um satélite americano, que aquelas informações estavam erradas, mas a própria NASA mostrava que esse aumento de devastação estava aumentando muito. Bom, então, isso são fatos, dados, em que mostrou que o mundo reagiu a isso, porque a Noruega, a Alemanha, os países, eles querem produzir mais, poluir mais, precisa de alguém para estar aqui com uma arvorezinha, respirando esse CO2, respirando oxigênio para o mundo, que é o Brasil. Tá? Então,
E nessa questão ambiental, o Brasil perdeu muito, e o Brasil entrou em brigas realmente geopolíticas, né? Assim, pessoais. O presidente atual do Brasil, Bolsonaro, falando da esposa do Sarkozy da França. Isso teve uma crise grave no Brasil. O Brasil falando mal da Alemanha, da Noruega, que eles tinham cuidado das florestas dele, não se meter aqui. Brasil falando questão de que o Brasil tinha pólvora para brigar com os Estados Unidos, foi a questão do Biden, quando o Biden falou sobre a devastação na Amazônia. Né? Você falar de pólvora com um país que tem bomba atômica é brincadeira. Mas o Brasil fez guerra, assim, atacou o governo da Argentina. Vários países da América Latina são tidos como esquerda, vamos falar sobre isso um tempo mais adiante, mas o Brasil começou a atacar Venezuela, Cuba, Nicarágua, Argentina, todos os países, e você foi perdendo todo o cenário internacional. Então, no cenário internacional, uma das coisas que aconteceu, mais uma coisa mais importante ainda, foi a destruição do sistema de educação no Brasil. Só esse ano, para ter ideia, o orçamento de R$ 1 bilhão para o ensino básico, livros, até outubro, lá no dia 12 ou 13 de outubro, o Jornal da Cultura mostrou, a gente foi avaliar, do 1 bilhão, que era do orçamento para livro didático das crianças, apenas 250 milhões tinham sido usados. Ou seja, o livro didático tem que estar na escola agora no início do ano, em outubro não tinha nem licitação, nada, o dinheiro um quarto foi usado. Então, a preocupação com a educação foi outra coisa. Preocupação, a falta de preocupação, né? Em 4 anos foram 6 ministros da educação, a gente já mostra que houve um desmonte de educação. Com todo esse contexto, o mundo queria a troca do atual presidente. Mais do que o mundo, a sociedade organizada, chamada democrática no Brasil, inclusive os maiores pensadores e formuladores de economia no Brasil, Pércio Arida, Pedro Malan, enfim, Gustavo Franco, o Armínio Fraga, que foi. Todos eles declararam, eles foram apoiar o presidente que venceu. Não pela política, pela concórdia com ele, mas porque eles declararam que estavam ali a favor da democracia. Então, com tudo isso, hoje, qual é a situação do Brasil em termos de situação econômica? A Bolsa é uma coisa que varia, que dá turbulência, que sobe e desce, vai ser assim, mas a fala do presidente hoje foi extremamente certeira. Né? É isso que eu quero botar ali. As pessoas são mais importantes. As pessoas são mais importantes. Quem é esse tal de mercado? O mercado são os grandes investidores, eles têm robôs, e a ação de ontem, por exemplo, de derrubar a Bolsa, enfim, cair o dólar, subir, essa coisa toda, é um pequeno grupo que tem bilhões ali investidos, né? Eles têm robôs, então a ação de um faz uma operação em cascata. E como muita gente também opera por robô, quando a Bolsa começa a cair, essas ações são em cascata, são feitas em cascata. As pessoas, em geral, esse é o chamado mercado especulativo. O que é? Primeiro, não gostei da fala que o presidente disse, vamos derrubar a Bolsa para ele mudar de opinião, ou botar lá o ministro da Fazenda que eu quero. Enfim, é como se fosse realmente um terrorismo. E não estou dizendo que a fala do presidente está certa ou errada, mas essa é o que foi a razão. Né? Eu sou o mercado, eu que tenho poder econômico, eu não quero isso aí, e eu derrubo a Bolsa no curto prazo. Você investe, você abre uma padaria, você abre uma lanchonete, você abre um negócio, você abre um emprego para ficar um mês, um dia, outro. Não, no longo prazo. Então, quem não vendeu, quem tem sua ação, 100 ações da Petrobras, a Petrobras pode ter caído de 30 para 20 reais. Você não perdeu 10. Se você tem as ações, você não vendeu. Então, é isso que o mercado precisa entender. Né? E no longo prazo, a expectativa é o seguinte, que estão pouca gente contando com isso. Né? Eu quis falar um pouco do cenário internacional, mostrar isso, que o Brasil, assim como a República Democrática do Congo, que é no coração da África, tem lá uma floresta também, que é muito interessante para questões climáticas, né? Mas o Brasil é principal nisso aí, que tem a maior parte da Amazônia, por exemplo. A gente é um player, né? Jogador, né? Mais importante no cenário global, para vir investimento para o Brasil. O Brasil, agora o presidente, inclusive o presidente eleito, foi convidado para participar, né? da COP, né? Da conferência lá no Egito, e fato que jamais ocorreu em ocasiões anteriores, né? E o presidente eleito ir para uma conferência sendo convidado, tendo uma delegação oficial do país, né? Primeira vez que ocorre, por causa dessa questão do mundo. Né? O mundo está preocupado com isso, o mundo vai investir,
o presidente atual vai ter que saber lidar, jogar bem, né, com vamos dizer assim, né, esse interesse internacional na Amazônia, que tem coisas muito mais importantes do que isso, as pessoas passam largo, mas tem muito mais importante. Por exemplo, só a gente tornar os nossos lagos, rios, enfim, acabar com essa poluição, isso é muito mais resultado do que a Amazônia. Pouca gente sabe disso, tem estudo mostrando isso, mas isso dá muito mais resultado, inclusive porque você diminui a pressão da emissão do setor transporte. Mas no contexto internacional, o Brasil é a bola da vez, a bolsa vai cair, subir, descer, e para fechar aqui a nossa breve avaliação, mais do que a questão ambiental, estava sendo realmente negligenciada pelo governo, junto com a educação, que a gente não vai construir nada sem educação. Eu me transformei praticamente de uma mãe faxineira para um professor, um doutorado, 2 pós-doutorados. A vida mudou numa geração com educação. Foi da mãe e do pai que investiu em educação com prioridade. Então, o que o presidente falou realmente é verdade. Investimento em educação não é gasto. Despesa com educação não é gasto, é investimento. E a questão do Bolsa Família é outra também que o governo está patinando, porque é o seguinte, nós temos estudos mostrando desde a Idade Média quanto que você coloca para melhorar a vida das pessoas, mesmo sem pedir nada. E olha que no Bolsa Família tinha a obrigação de vacinar, estar na escola, mas já tem, desde a Idade Média, mostrando que não precisa pedir nada. Você simplesmente dá o dinheiro à pessoa, você muda a situação daquela pessoa. Você muda. A maioria das pessoas vão mudar. Vai ter aquele que vai pegar, vai ficar vagabundo, mas a maioria vai mudar. Vai precisar mudar a situação. Isso foi provado no Bolsa Família de 2003 a 2010. Né? O Brasil bombou o mercado. Por quê? Nós estamos numa situação que a população, desde 2016, com essa mudança de regra trabalhista, diminuição do salário mínimo, desde 2016, foi quando o salário mínimo começou a diminuir, não aumentar mais do que a inflação. E antes, lá em 2003, 2010, falava que isso era um absurdo, que ia dar inflação, mas foi o contrário. O salário mínimo sempre tinha ganho real, que é ganho real, acima da inflação. Tá? E 2016, quando teve impeachment, mudou. Né? Começaram a aumentar o salário do pessoal de cima e o de baixo diminuiu. Só que quem compra é a massa. Quando melhora a vida de quem está embaixo, essas pessoas começam a comprar. Elas começam a movimentar o comércio local vai fornecedor, enfim, isso faz a economia girar. Muito mais importante do que isso. Esse estudo que nós temos aqui, desde a Idade Média, mostra o seguinte. Eu falei aqui há um tempo atrás que o custo do sistema penitenciário, isso lá em 2008, né, era de 3,4 bilhões de reais por ano. Cerca de 70% desse custo é com o pessoal, ou seja, funcionários, né? Não é nem com os presos, é com o funcionário, com a estrutura, tá? Com o pessoal. Tá? Então, o Brasil tem aí, está nos primeiros lugares no mundo em termos de preços do mundo. Tá? Era o quarto, agora deve estar um pouquinho para trás, mas enfim, é um dos maiores lugares que prende mais pessoas no mundo. Por quê? É como o Darcy Ribeiro falava, se a gente não constrói escola, nós vamos construir presídio. Então, nós estamos construindo presídio para criar mais. Bom dia, tudo ótimo. Nós estamos criando o quê? Mais bandidos, nós estamos criando mais pessoas para poder... E aí, quando eu crio mais bandidos, eu tenho que criar mais polícia, eu tenho que criar mais ciência social, essas pessoas quebram, depredam, ou seja, o custo social disso tudo é muito mais caro do que você pegar e dar o dinheiro para o cara. Essa é a lógica. Então, com esse Bolsa Família, que não aconteça como aconteceu em 2000, durante a pandemia, né? Foi dado, depois o dinheiro foi tirado, você quebrou. Né? Inclusive pessoas que precisaram, que quebraram durante a pandemia, pegaram o dinheiro do auxílio emergencial. No ano seguinte, o cara ganhou dinheiro, aí tinha imposto de renda, ele foi o dinheiro daquele auxílio moradia, o auxílio que teve o emergencial, ele foi incluído como pagamento de imposto de renda se a pessoa tivesse renda. Veja que absurdo. Na hora da necessidade, você pegou o dinheiro, depois você se recuperou, cresceu, aí depois, naquele ano, né? No ano anterior, você não teve renda, era com base no ano anterior. Aí você pegou o dinheiro que você precisava. Depois, naquele ano, você se recuperou, cresceu e você teve renda. E aí, no imposto de renda, você tinha que declarar que você recebeu aquilo como uma renda. Aquilo não é renda, mas isso foi feito. Então, tudo isso é uma questão. No médio e longo prazo, a gente está turbinando a economia nacional, estamos aí fazendo um processo que vai demorar um ano que vai ser difícil. Tem uma bomba aí do ano passado de gasto eleitoral absurdo que foi feito, né? De
esse orçamento secreto, enfim. Dentro do Bolsa Família foi inserido vários, né, bilhões aí, né? Os caminhoneiros estavam protestando porque eles estão recebendo R$ 1.000 por mês, que eu pago, você paga, todo mundo paga. Por isso que eles estão protestando, né? Eles são favorecidos. Enquanto tem milhões de pessoas, estou falando isso aqui da minha porta. Eu moro num bairro de classe média alta aqui no Rio de Janeiro e nunca vi a situação dessa assim. Lá em São Paulo, o jornalista da Rafael Colombo falando também, né? Mostrando que ele também nunca viu uma situação daquela em São Paulo, tanta gente na rua. Então, as pessoas, o mercado não está preocupado se tem gente morrendo de fome, se está passando fome, se está miséria. O mercado tem mansão, o mercado mora em condomínio fechado, o mercado não está com a pessoa na porta dele ali. Ele quer mais é que a China pare com essa política de Covid zero, porque o chinês não vai comprar. Se você tranca todo um bairro, se você tranca todo mundo e vai testar todo mundo, se tiver um contaminado, isso, isso é ruim para o mercado. Está deixando de ganhar de vender para o chinês. Então, essa é a lógica que temos que ter, mas no médio e longo prazo, o resultado é muito melhor para todos, como foi comprovado no período de 2003 a 2010, sem viés político. Investir naqueles que mais necessitam é uma forma, e por isso que eu estou aqui, aqui fazendo live, fazendo dicas, enfim. Quanto mais eu investir em você, mais eu vou ganhar lá na frente. Ou hoje mesmo. Eu já ganho hoje pelo meu prazer de ajudar, pelo meu prazer de contribuir, e eu ganho lá na frente porque essas pessoas vão me retribuir, sem eu esperar isso em troca. Então, beijo para irmão de beijo, abraço para irmão de abraço. Brasil, vai dar certo. Questão ambiental, o Brasil é a bola da vez, vai ter investimento, a Bolsa vai estar subindo do oceano, mas isso é mercado especulativo. Inclusive, quem faz operação, aí derrubou a Bolsa, ele entra hoje comprando que está barato. E depois vai subir de novo. Né? A questão ambiental e a questão do que o presidente falou, que é corretíssimo. Tem metas de gasto, tem metas de fiscal, tem metas, mas não tem meta de atender as pessoas, de dar educação, meta de dar comida, almoço. Né? A Bolsa estava bombando um tempo atrás, chegou no top, no pico, com 33 milhões de pessoas passando fome, porque o mercado não estava nem aí. Essa é a questão. Né? O Brasil fica aí um legado importante. Seguimos uma política dos Estados Unidos, por coincidência, né? Os dois presidentes que negaram a vacina, que se elegeram, o mundo diz isso, né? Por fake news, Brasil, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, foram os dois países que foi intensa a questão de fake news para a eleição, né? Com a coisa da mamadeira de P lá, que não existiu, e outras coisas, né? Das urnas que não tem segurança, enfim. Agora vamos esperar quando vai fechar as igrejas, né? Vamos esperar quando vai fechar as igrejas para o pessoal das igrejas me falarem. Mas tudo isso, esses dois países, por sinal, por coincidência, são os dois países que têm mais morte por Covid no mundo. Cerca de os 6 milhões e meio de mortos no mundo por Covid, mais de 1 milhão foi nos Estados Unidos, e o segundo país que mais morreu gente no mundo foi o Brasil, com cerca de 600 mil pessoas. Será que o mercado está preocupado com isso, com as mortes, ou só com dinheiro? Pense nisso. Pessoas são mais importantes. E são pessoas que vão fazer um país mais rico, muito melhor. Aquele abraço, muita saúde e bem-estar.